Olá, meus amigos, irmãos e irmãs da Vila Isabel. Pensei que hoje poderia ser um dia em que eu pudesse deixar uma mensagem com vocês. Hoje eu tenho um amigo aqui que está me acompanhando, o Arthur. Dá um tchauzinho lá, Arthur. Mas eu gostaria de fazer das palavras do Elder Holland as minhas palavras também. Na sequência, eu irei compartilhar com vocês a referência de onde eu estou extraindo alguma dessas informações. Mas ele conta a história de Pedro em um dos episódios da vida de Pedro. Ele diz assim: Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. A resposta de Cristo foi, como sempre, em todas as situações: vem. Instantaneamente, como era de sua natureza, Pedro saiu do barco e pisou nas águas turbulentas. Enquanto seus olhos estavam fixos no Senhor, o vento podia embaralhar seus cabelos e borrifar águas em suas vestes. Mas tudo estava bem. Ele estava indo ao encontro de Jesus. Novamente. Enquanto seus olhos estavam fixos no Senhor, o vento podia embaralhar seus cabelos e borrifar água em suas vestes. Mas tudo estava bem, porque ele estava indo ao encontro de Jesus. Foi somente quando sua fé titubeou e o medo assumiu o controle, somente quando desviou o olhar do mestre para as ondas enfurecidas e o abismo ameaçador, só então foi que realmente começou a afundar na água. Sentindo-se novamente aterrorizado, ele gritou: Senhor, salva-me! Sem dúvida, com alguma tristeza, o mestre que está acima de qualquer problema ou medo, ele que é a solução para todo o desânimo e decepção, estendeu a mão e agarrou o discípulo que afundava, reprovando-o amorosamente. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu imagino que nessa quarentena nós, por diversas vezes, já tenhamos nos colocado no lugar de Pedro, dentro do barco, entre águas turbulentas. E muitas das vezes nós nos sentimos que estamos nos afundando, ou que não conseguimos ter forças mais para nadar. Mas lembre-se, enquanto Pedro tinha seus olhos fixos em Cristo, tudo estava bem. Então, meus amigos, nesse período de quarentena e em qualquer outro período futuro de nossa vida, para onde devemos olhar? Mais um trecho do discurso. Você está lutando contra um vício maléfico? Cigarro, drogas, jogo ou a perniciosa praga contemporânea da pornografia? Está com problemas em seu casamento? Ou seu filho corre perigo? Você está confuso em relação à sua identidade sexual ou procurando autoestima? Você ou alguém que você ama está doente? Sofrendo de depressão ou à beira da morte? Quaisquer que sejam os outros passos que você tenha que tomar para resolver esses problemas, achegue-se primeiro ao Evangelho de Jesus Cristo. Confie nas promessas dos céus. Nesse sentido, o testemunho de alma é também o meu. Ele diz: sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições. Meus amigos, irmãos e irmãs da Vila Isabel, seja qual for o problema, seja quão distante vocês achem que vocês estejam da luz que vem de Cristo, não é possível afundar para além de onde a expiação possa alcançar. E seja de onde você estiver, o primeiro passo é ir a Cristo. No Sermão da Montanha, uma das primeiras coisas que Cristo disse foi: bem-aventurados são os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino de Deus. Ele também disse: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O primeiro passo para mudar nossa vida, para resolver nossos problemas, sempre foi, continua sendo hoje e sempre será ir a Cristo. Ouvir o seu convite quando ele disse aos seus apóstolos: vem e segue-me. Este é o primeiro passo. E por último, assim como o Elder Holland, faço dele novamente as minhas palavras. Meu desejo hoje é que todos nós, não somente aqueles que são pobres em espírito, mas todos nós tenhamos experiências mais pessoais e diretas com os exemplos do Salvador. Às vezes procuramos o céu de maneira muito indireta, concentrando mais a atenção em programas ou nas histórias e experiências dos outros. Essas coisas são importantes, mas não tão importantes quanto as experiências pessoais, o verdadeiro discipulado e a força que resulta de sentir pessoalmente o poder de sua influência. Lembre-se das palavras do Salvador. Ele disse: eis que sofri todas essas coisas para que não precisassem sofrer, caso se arrependam. Meus amigos, nessa vida, apenas um homem precisou caminhar sozinho e experimentar tudo o que ele experimentou de uma forma inteiramente sozinha. Mas isso porque fazia parte do plano. E talvez os céus nunca estivessem tão voltados para uma pessoa como foi na época em que Cristo esteve pregado sobre a cruz e ele perguntou: Senhor, onde estás? Talvez o Senhor nunca esteve tão próximo de Cristo, mas para cumprir os propósitos do seu plano, ele precisou, naquele momento, se afastar um pouco, para que Cristo então pudesse completar a expiação. Mas para nós, ele jamais precisará se afastar. Não precisamos viver nessa vida e carregar nossos fardos sozinhos. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, é porque ele conhece o caminho, porque ele andou no caminho, porque ele é verdadeiro o caminho. Então, seja lá de onde você estiver, o primeiro passo é ir a Cristo. Meu testemunho é de que ele vive, de que ele nos ama e de que ele é o nosso Salvador. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas decepções, ele conhece os nossos problemas e ele pode nos curar. Disso eu presto o meu testemunho e desejo